Boa noite, caros alunos, sejam todos bem-vindos à unidade curricular de Legislação e Organização da Educação Básica. Espero que todos vocês estejam bem, assim como seus familiares, amigos e todos aqueles que vocês nutrem um carinho e um sentimento. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, dando sequência aos elementos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na aula passada, nós discutimos a parte inicial, uma parte introdutória do ECA, do Estatuto, bem como diretrizes gerais do Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje nós vamos falar especificamente dos artigos 53 a 59. Eu gostaria que vocês estivessem com o ECA aí aberto, no material que eu postei no AVA, para que possamos seguir e continuar e aprofundar ainda mais os nossos estudos. Agradeço as mensagens e os contatos que vocês têm mandado através do canal Fale com o Professor, tirando as suas dúvidas, apontando sugestões e também elogiando, não é mesmo? Espero que vocês continuem utilizando essa ferramenta, que é muito eficaz e tem contribuído bastante para o aprimoramento dos nossos estudos, Hoje nós vamos abordar sobre o ECA, tratando da questão do dever do Estado com relação à criança e ao adolescente. Especificamente lá no artigo 54, que diz assim: é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, inciso 1, ensino fundamental gratuito e obrigatório, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. O que esse inciso 1 ele aborda? Ele aborda a questão da obrigatoriedade e da gratuidade do ensino fundamental. Nós já falamos isso quando abordamos as ideias introdutórias dos sistemas de ensino. Nós vimos que o ensino fundamental ele é obrigatório e gratuito. E isso também é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, não existe justificativa lógica para os pais não encaminharem os seus filhos para a escola. A lei é muito clara e objetiva, estabelecendo que o ensino fundamental, que vai desde o primeiro ano até o 9º ano, ele é obrigatório e gratuito. E o pai, a mãe ou o responsável legal precisa matricular essa criança na escola. Como nós já falamos anteriormente, não basta apenas matricular a criança ou adolescente na escola. É preciso garantir que este aluno frequente efetivamente a escola. Por isso a obrigatoriedade dos professores de fazerem a chamada, dos pais acompanharem o processo pedagógico de aprendizagem da criança e do adolescente, como uma forma de garantia da frequência à escola. Esse inciso 1, ele ainda tem uma característica bem interessante, quando ele diz que ele é obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. O que significa isso? Significa que o indivíduo que por algum motivo não conseguiu concluir ou dar continuidade aos seus estudos quando tinha idade certa, na hora certa, a ele será oferecida a educação de jovens e adultos, a EJA, exatamente. A ele será oferecido. E essa EJA que abordar o ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ela também tem que ser gratuita, ok? Evidentemente para aqueles que desejarem. Lembrando que, enquanto menores, menos de 18 anos de idade, esse aluno, esse indivíduo, ele tem que frequentar a escola, independente do seu querer ou não. E cabe aos pais ou os responsáveis legais fazerem e cumprirem com a sua obrigação legal de mandar esse aluno para a escola. Tudo bem? Gente, na sequência o inciso 2. O que ele diz o inciso 2? Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Não é só o ensino fundamental que é gratuito. O ensino médio ele também tem uma progressiva extensão da obrigatoriedade, e também da gratuidade. Ou seja, o aluno ele tem o direito de cursar o ensino médio e os pais têm o dever de obrigar esse aluno a cursar o ensino médio. Lembrando que, via de regra, o aluno conclui o ensino médio em torno dos
15, 16 anos de idade, alguns com 17 anos. E por isso, por conta da faixa etária, ele ainda continua sendo menor. Ok? Então, essa gratuidade se estende e a obrigatoriedade também se estende ao ensino médio, assim como o ensino fundamental. Ok? No inciso 3, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele prevê? O atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Olha, isso a gente também já comentou quando abordamos os sistemas de ensino, né? O atendimento educacional especializado é a garantia de que o aluno que tem alguma deficiência, ele seja matriculado nas redes regulares de ensino, né? Qual a justificativa dessa matrícula? A inclusão. Que esse aluno esteja incluído nas redes regulares de ensino. Percebam que essa matéria também é abordada na Constituição Federal, né? Lá na regra dos sistemas de ensino e também no ECA. E vocês verão também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então percebam que as normas de educação elas são reflexas, né? Elas partem do texto constitucional, repercutem no Estatuto da Criança e do Adolescente e também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Tudo bem? Bom, lembrando, caso alguém tenha alguma dúvida, encaminhe para o Fale com o Professor. Com relação a esse atendimento educacional especializado, ele é uma garantia de que o aluno esteja incluído nas redes regulares de ensino, né? Que os sistemas de ensino eles criem condições de receber esse aluno. Não basta do ponto de vista pedagógico ou legal, sob a ótica da legislação educacional, que esse aluno esteja matriculado nas redes de ensino. É necessário que esse aluno aprenda, né? E o poder público ele precisa dar condições para que esse aluno, de uma forma eficaz, né, e eficiente, ele aprenda. Por isso a necessidade de disponibilizar a esses alunos os professores mediadores de aprendizagem ou professores tutores, né? Os cuidadores que teriam uma implicação mais ligada ao cuidado pessoal, de higiene e alimentação de alguns alunos que assim o precisem, né? E também os acompanhamentos que as redes públicas de ensino precisam disponibilizar para os seus alunos, né? Como o psicopedagógico, se for o caso, o psicológico, de terapia ocupacional, como ferramentas interdisciplinares e também multifacetárias, né? Apresentando múltiplas áreas do conhecimento em prol da aprendizagem do nosso aluno. Por isso, essa garantia no inciso 3, ok? Já no inciso 4, o que o ECA ele estabelece? Lá do artigo 54, né? O atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade também é uma garantia, né? Ou seja, a criança a partir dos 0 anos de 0 anos até os 5 anos, ela estará nas séries iniciais ou séries iniciais do seu processo de aprendizagem, aquilo que nós denominamos de educação infantil, né? A creche ela tem um papel fundamental. Há muito tempo se discutia que a creche ela teria um papel social, né? Ou seja, alguém que não tinha condições de pagar para ficar com seu filho, encaminhava os seus filhos para as creches públicas. Esse papel social da creche realmente existe, mas ele é interpretado na atualidade, de alguns anos para cá, vamos dizer assim, com um papel educacional. Creche também tem um papel de educar, não é? De despertar aquelas competências e o desenvolvimento de habilidades desde a tenridade, com as estimulações, com o despertar da atenção da criança com raciocínio lógico e até mesmo com a alimentação que é oferecida nas creches, né? Lembrando que em alguns municípios as creches elas pegam os alunos, elas aceitam matrículas dos alunos a partir dos 0 anos. A criança nasceu, né? Passa o resguardo da mãe, vamos pensar assim, 40 dias, e ele já pode ser encaminhado para a creche. Outros não, outros exigem uma idade mínima, né, que seria aí de 2 a 3 meses, alguns municípios, né? Por que isso? Por que essa exigência? Por conta da formação do sistema imunológico da criança. Espera que a criança tome as primeiras vacinas e a partir daí ela poderia estar e frequentar uma creche, ok? Então, essa questão da creche e da pré-escola, ela vai do 0
aos 5 anos de idade. A partir dos 5 anos de idade, com 6 anos, ela já inicia os seus estudos no primeiro ano do ensino fundamental. Já no inciso 5, o que estabelece o inciso 5 do artigo 54? Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Esse inciso 5, ele tem como perspectiva dar condições para a criança e para o adolescente de estudar, de pesquisar, de ter estimulação à sua criação artística, né? Respeitada, evidentemente, a capacidade de cada um, né? Eu digo por mim, eu enquanto criança não era mais afeto às obras artísticas, né, das artes como um todo, mas existem crianças e jovens que têm essa capacidade mais aguçada, essa competência mais desenvolvida, né, por ser estimulado ou até mesmo por, vamos dizer assim, por ter uma função mais vamos dizer, uma inteligência múltipla mais em destaque do que a outra, como diria o grande Gardner, né, na teoria das inteligências múltiplas. Então, esse elemento é a garantia de que a criança e o adolescente ele possa buscar novas perspectivas, não só na escola, mas de aprofundar capacidade de ensino, de pesquisa e das artes, de criação artística, observando a capacidade de cada um. E o Estado ele precisa estimular isso, né? De que forma normalmente o Estado estimula isso? As competições, né? Por exemplo, as Olimpíadas de Matemática, de Língua Portuguesa, de Química, de Física, são elementos que envolvem ensino e pesquisa, né? Outras abordam as questões da criação artística, né? Como competições de pintura, de música, né? Tem aí como fundamento a estimulação. E nesse sentido, embora os estados eles tenham observado essas características, a sociedade civil ela tem se destacado mais, não é? As fundações de apoio à cultura, à educação, elas têm promovido grandes competições voltadas a essas áreas do conhecimento, como uma forma de garantir e dar oportunidade para que todos os alunos, principalmente crianças e jovens, possam desenvolver essas capacidades, ok? Já no inciso 6, o artigo 54 do ECA estabelece a oferta de ensino noturno regular adequado às condições do adolescente trabalhador. O que é isso, gente? É a obrigatoriedade que o Estado tem de oferecer as escolas noturnas, né? Nós vamos ver na próxima aula que a partir de uma determinada idade o adolescente ele já pode começar a trabalhar, né? Um pouquinho mais antes na condição de aprendiz. A partir de uma outra idade, que nós vamos falar na próxima aula, especificamente a partir dos 16 anos, ele já pode ter o trabalho regulamentado segundo as normas da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas, né? Então, nesse sentido, o jovem, o adolescente propriamente dito, ele não vai conseguir frequentar a escola de dia. Ele vai ter o direito e a obrigatoriedade dos pais de estimular esse aluno a continuar estudando, né? Evidentemente no período noturno, como uma forma de dar sequência aos seus estudos. E nesse sentido, o poder público precisa disponibilizar das escolas noturnas para atender esse adolescente trabalhador. Ok? Ah, é uma prerrogativa do Estado? Não, é uma obrigatoriedade do Estado. O Estado ele tem que disponibilizar. Ah, e se ele não disponibiliza, professor? A autoridade pública, seja municipal, ou estadual, ou federal, ela pode ser apenada, né? Ser punida pelas autoridades estatais, evidentemente diante de um processo em que é dado contraditório, né? Que percorrerá, terá seu caminho junto ao Poder Judiciário, ok? Já no inciso 7, o que é estabelecido? Atendimento do ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência social. Isso também a gente já viu lá na Constituição Federal. Percebam que é repetido no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Inclusive, foi uma indagação que eu fiz para vocês nas atividades, né? Quais seriam essas funções complementares ou suplementares? Essas funções elas têm um papel fundamental, né? De garantir com que o aluno permaneça na escola.
É importante que o aluno permaneça na escola, dando todo o apoio e toda a estrutura necessária para que ele possa dar continuidade nos seus estudos, né? Por isso, o surgimento de programas suplementares, como nós falamos, material didático, né, escolar, livros, canetas, cadernos, todo o material de apoio, o transporte escolar, né, para aqueles alunos que moram mais distante da sua escola, a alimentação através do programa de alimentação escolar e assistência à saúde, né? Todo o apoio à saúde a essa criança e a esse jovem, ok? Com relação ao parágrafo 1º do artigo 54, o que ele estabelece? O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. O que é um direito público subjetivo? Nós vimos que o ensino fundamental, o ensino médio, deve ser oferecido pelo Estado de forma obrigatória e gratuita. E por que é um direito público subjetivo? É um direito de todos. Quando eu falo que é um direito público subjetivo, é um direito que pertence a toda a sociedade, né? Que o poder público não pode se esquivar de oferecer, de colocar à disposição das pessoas. E mais do que isso, de fiscalizar o cumprimento, não é? De garantir com que o aluno, criança ou adolescente, ele tenha acesso a esse direito. Dentro do direito, normalmente a gente usa a expressão munus público, né? O que seria esse munus público? É um direito de todos, coletivo, que pertence a todos e que não pode ser retirado sob forma ou pretexto nenhum, ok? Com relação ao parágrafo 2º, o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente? Ele estabelece que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Aquilo que nós já falamos também quando abordamos a Constituição Federal. A autoridade que não oferece escola, né, a educação de forma gratuita e obrigatória no sentido de fiscalizar com que esse indivíduo frequente a escola, ele pode ser incorrido, pode ser responsabilizado pelo seu ato, né? Ou seja, ele pode ser apenado, ser instaurada desde uma ação civil pública contra ele até mesmo uma ação de improbidade administrativa pela ausência do oferecimento, né, ou pelo não oferecimento do ensino obrigatório a esses indivíduos. Então atente-se a isso, gente. Essa responsabilidade das autoridades, ela é fundamental para gerar ou garantir com que o aluno frequente a escola, né? Frequente de uma forma eficaz a escola. Parágrafo 3º do artigo 54, o que ele diz? Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhe a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência do aluno, né? A frequência à escola, como diz aí o texto do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é o recensear? O recenseamento dos alunos ele acontece anualmente através de uma ferramenta denominada censo escolar, né? O que é o censo escolar? É um censo mesmo, né, como o nome diz, que é feito pelo governo federal, colocado à disposição dos estados e dos municípios para levantar o perfil dos alunos. Quem são esses alunos, né? Então, onde eles estão, qual o ano que eles estão cursando, quem são os pais, qual é o poder aquisitivo, é para conhecer a estrutura familiar. E qual é o objetivo do recenseamento dos alunos, né? Traçar políticas públicas. Pensar e repensar e talvez ressignificar as políticas públicas de educação. Por isso a necessidade de conhecer e recensear esses alunos anualmente, ok? Já com relação à obrigação de fazer-lhe a chamada e zelar junto aos pais pela frequência, exatamente para garantir a frequência na escola, né? Nós já falamos isso algumas vezes, que o pai e a mãe que não obriga o seu filho a ir na escola, quando eu falo pai e mãe ou responsável legal, vamos deixar bem claro, ele pode ser apenado pelo crime de abandono intelectual, que está lá previsto no Código Penal brasileiro, né? Então, a obrigatoriedade que a escola tem de acompanhar a frequência desse aluno.
Não é à toa que se faz chamada, né? A chamada, ela tem uma obrigatoriedade dentro do processo do acompanhamento pedagógico do aluno. Nós já vimos isso quando abordamos lá os sistemas de ensino, né? A chamada tem a obrigação de verificar se o aluno pelo menos frequentou 75% do ano letivo, não é? Que seria um número razoável aí para verificar a questão do processo de aprendizagem do aluno, né? Se aquelas ferramentas didáticas colocadas à disposição do aluno foram eficientes, né? Se a metodologia e abordagem utilizada pelo professor, a estratégia de ensino e aprendizagem também foi eficiente, né? Ou se ela precisa ser repensada, né? Nesse sentido, a obrigatoriedade da chamada. E mais do que isso, né? Ela também é uma ferramenta para verificar se o aluno realmente está cumprindo a obrigação de ir para a escola. Se os pais estão cumprindo a obrigação de mandar esse aluno para a escola e garantir que o seu processo de aprendizagem seja eficiente, que ele seja eficaz e que alcance os objetivos para os quais eles foram propostos. Tá? Por isso, esse elemento aí no parágrafo 3º. Tá? Gente, esse artigo 54 é um artigo mais longo, né? Vocês viram que ele é um pouquinho mais longo e demanda aí um tempinho mais da nossa aula. Vamos abordar agora o artigo 54 do ECA. O que diz esse artigo 54? Ele estabelece que os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. É isso, né, gente? A gente já meio que falou sobre isso, né? Mas vocês estão vendo aí onde que na legislação está a obrigatoriedade dos pais de matricular os seus filhos. Atualmente tem surgido muito a discussão da homeschooling, né? O que seria a homeschooling? É a possibilidade do aluno estudar em casa, aprender em casa, né? Sem estar ligado a um sistema de ensino. Nós vivemos numa excepcionalidade no momento atual por conta da pandemia do Covid-19. E aí, muitas crianças estão tendo a homeschooling, né? Através das denominadas aulas remotas, né? O professor fica em algum lugar e o aluno fica em casa, né? Mas mesmo nesse caso, nesse momento atual que estamos vivendo, nós não podemos dizer que é uma homeschooling na sua plenitude. Por quê? Porque o professor, o aluno, está sendo tutelado pelo seu professor de forma remota. Então, existe um acompanhamento por parte de um professor ou de um tutor sobre esse aluno. A homeschooling, que o nome dá propriamente dito, não é essa interação apenas através das ferramentas. O aluno ele aprende sozinho, né? Muitas vezes sem a supervisão de alguém. E aí surge todo um debate, né? Se é eficiente ou se não é. O aluno simplesmente ele vai num determinado momento a ser aplicado algumas avaliações, algumas provas a esse aluno para verificar se ele aprendeu ou não, né? Aqueles que defendem a homeschooling acham que é uma ferramenta fundamental, principalmente nos países em que, ou nos lugares em que o acesso à educação ele é mais precário. Por sua vez, isso parece-me que não é muito adequado. Se o indivíduo não tem acesso à educação presencial, quiçá a educação à distância, né? Por conta do custo das ferramentas, do acesso às ferramentas tecnológicas. Por outro lado, existem também aqueles indivíduos que sinalizam de que a escola ela tem um papel de socialização, que seria importante também na criação de elementos e de aprimoramento no convívio social, né? Dentro da sociologia da educação, nós costumamos a falar que o processo de socialização da criança ele se dá em dois momentos, numa socialização primária e numa socialização secundária. Esse processo de socialização primária, ela acontece evidentemente no núcleo familiar, com os pais, com os primos, com os amigos. Mas o processo de socialização secundária é quando ele rompe essa barreira familiar e vai para a escola, tendo contato com diferentes pessoas, né? Com sexos diferentes, com credos diferentes, com condições sociais diferentes, com culturas diferentes. Isso também faz parte do processo de amadurecimento e de aprendizagem do indivíduo. Então, pessoas que são contra a homeschooling, dizem que esse processo de socialização ele será prejudicado e e ele é fundamental, é muito eficiente no processo de formação dos indivíduos. Então, existe essa dicotomia, né?
Aí, vocês, nesse momento, pensem um pouquinho sobre essa questão da socialização, dessa educação da homeschooling e testem as suas opiniões. Isso é muito cobrado em concurso público, tá, gente? E de modo que os avaliadores eles procuram verificar opiniões, os posicionamentos dos avaliados, tanto da forma favorável quanto da forma contrária. Esboçar as duas opiniões nas respostas, ok? Mais uma vez eu insisto, caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, mande suas perguntas para o canal Fale com o Professor, ok? Vamos dar continuidade falando agora do artigo 56 do ECA. O que diz o artigo 56? Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados recursos escolares e os elevados níveis de repetência. Gente, esse artigo 56, ele sinaliza o primeiro elemento da participação do Conselho Tutelar na escola. Na próxima aula nós vamos falar bastante sobre o papel do Conselho Tutelar e suas ações na escola, tá? Com relação a esse artigo 56, embora ele fale que os estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar, leia-se ensino fundamental, educação infantil e também ensino médio, tá? O Conselho Tutelar ele não atua apenas com crianças e jovens que estão no ensino fundamental, ele atua com todas as crianças e adolescentes, ok? Por isso que essa interpretação do artigo 56 ele precisa ser mais ampla, ela precisa ser mais ampla um pouco, ok? Englobando educação infantil, fundamental e ensino médio, tá? No inciso 1, a questão dos maus tratos, evidentemente, né? Toda e qualquer notícia de maus tratos, ela precisa ser comunicada ao Conselho Tutelar, ok? O que seria esses maus tratos? Maus tratos não engloba só o maltrato físico, né? A agressão física, mas também a agressão psicológica, né? A agressão verbal, a falta de cuidado para a qual a criança também pode configurar maus tratos. Então, exemplo, crianças que têm sarna, né? Que a escola comunica à família, a família não toma providência, não leva no posto de saúde, é caso de conselho tutelar, por configurar maus tratos, né? O piolho, as infestações de piolho, em que a criança está sempre, né, em algum momento da vida escolar, pega piolho. Mas, assim, aquela falta de cuidado para qual a saúde da criança também é caso de comunicação ao Conselho Tutelar, tá? E a violência psicológica, o rendimento, a falta de rendimento da criança, as crianças que ficam muitas vezes apáticas por medo, né, por pressão psicológica ou violência familiar, também são situações que precisam e devem ser verificadas e acompanhadas pelos conselhos tutelares, ok? O inciso 2, ele já vai abordar a questão da reiteração de faltas injustificadas e evasão escolar. Falta injustificada é aquela falta que não tem motivo. Se o aluno foi no médico ou está doente, evidentemente o pai vai levar um atestado na escola e essa falta não vai ser computada como prejudicial ao aluno, né? Portanto, trata-se de uma falta justificada. Já a falta injustificada é aquela que não tem motivo. Simplesmente o pai ou a mãe não acorda e não leva a criança para a escola ou a criança não vai porque não quer. Não tem justificativa. É caso de comunicação ao Conselho Tutelar após a escola tentar resolver. Percebam que o texto da lei ele fala esgotados os recursos escolares. O que são esses recursos escolares? A escola chama o pai, convida o pai a vir para a escola para conversar, ou ela vai até a residência para saber os motivos da falta e não tem nenhuma devolutiva. Aí é um caso de ser averiguado pelo Conselho Tutelar, que poderá inclusive acionar judicialmente esse pai, essa mãe, para entender ou para que ele se justifique, né? E os casos de evasão escolar, simplesmente acontece quando o aluno não vai mais na escola, né? Daí sempre surge a pergunta, a partir de quantas faltas injustificadas eu preciso comunicar ao conselho tutelar? Gente, qualquer falta é prejudicial ao aluno. Quando é falta injustificada é pior ainda, né? Então, recomenda-se que uma falta de
de 3 a 4 vezes sem que haja uma justificativa, ela já é caso da escola entrar em contato com a família, tá? Então, vamos supor assim, o aluno faltou 3 dias consecutivos, não apresentou atestado ou justificativa, a escola precisa ligar para a família para saber o que está acontecendo, ok? Ah, ele está doente, então por favor traga o atestado, né? Ah, ele vai amanhã, da quarta não vai, aí já precisamos começar a pensar numa estratégia para entender ou interpelar essa família, ok? O inciso 3 ele já vai falar dos elevados níveis de repetência. O que são as repetências? O aluno repetir de ano já não é algo normal, né? Dentro do seu processo de aprendizagem por conta do prejuízo que isso traz ao aluno. Agora, os elevados níveis de repetência, eles têm a ver com as repetências rotineiras dos alunos, que também demonstra aí algum prejuízo, né? Que muitas vezes a família não consegue acompanhar ou por ser relapsa ou porque não tem uma estrutura adequada, e isso precisa ser verificado pelo Conselho Tutelar. Inclusive, buscando medidas de apoio do ponto de vista social, se for o caso, né? Para garantir com que esse aluno, essa família tenha um mínimo de tranquilidade para que esse aluno frequente a escola. Tudo bem? Artigo 57. O que diz aí o artigo 57 do ECA? O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas ao calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção da criança e adolescente excluídos do ensino fundamental obrigatório. O que é isso, né? O poder público estimulará pesquisas e experiências. É repensar, pensar, refletir, ressignificar sobre todos esses elementos, né? Calendário. Qual é o melhor calendário? Será que esse calendário bimestral ou semestral é o melhor para atender o interesse de todos os alunos? Isso precisa ser repensado, né? Em algumas regiões, por exemplo, né, zona rural, o momento da colheita da agricultura, muitas vezes bate, né? Ele cai exatamente no momento das provas escolares de alguns alunos. Será que isso é oportuno? Né? Será que o aluno não vai deixar de ir fazer a prova para ajudar a família na sua agricultura de subsistência? Então, tudo isso precisa ser pensado. Né? Calendário não é assim, vamos fazer um calendário, faz um calendário. Não, ele precisa ser pensado para atender às características locais e regionais. Né? Essa é a ideia. Nós estamos vivendo a pandemia do Covid, olha só, agora no ano de 2020. Quantos lugares, municípios e estados já modificaram seus calendários escolares, seja antecipando férias dos alunos e dos professores, né? Isso precisa ser sempre pensado e repensado, né? A questão da seriação. Durante muitos anos, nós falávamos em séries, né? Primeira série, segunda série, terceira série. E isso mudou. Passou a ser ano, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto ano e assim sucessivamente. Né? O ensino médico já foi colegial em um determinado momento, sempre buscando aprimorar, né? Da mesma forma o currículo, né? Como é difícil discutir o currículo. Currículo do ponto de vista pedagógico significa caminho, né? Vocês vão ter aula disso lá na didática, né? Os alunos que não tiveram, os que já tiveram, alguns já tiveram aula comigo, estudaram o currículo, a dificuldade que é pensar num currículo, né? O currículo como um elemento que abrange todo o arcabouço formativo do aluno, né? Por que estudar por competências e habilidades e não por conteúdos? São elementos que envolvem o currículo. As metodologias e as estratégias de ensino, o processo avaliativo, como é difícil falar de avaliação, né? Alguns falam em avaliação processual, outras em avaliações periódicas. E aí, como é difícil fechar um elemento das avaliações, né? Então, tudo isso ele tem que ser respeitado e repensado a todo momento. E o poder público precisa criar e estimular pesquisas e experiências para avaliar esse elemento como um todo, ok? Já no artigo 58, nós vamos falar do processo educacional. Olha só o que o artigo 58 ele aponta, né? No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de criação e acesso às fontes da cultura.
Então, gente, esse artigo 58, ele vai abordar a questão do respeito aos valores dos alunos, né? Do ponto de vista didático, isso é muito fundamental para a aprendizagem do aluno, né? Dentro da didática existe um elemento das chamadas competências de aprendizagem que diz que nós precisamos levar em conta a competência histórica do aluno, social do aluno, cultural do aluno, para entender o contexto da aprendizagem, não é? Por isso, a necessidade de se observar esses processos, né? Esses contextos que vão influenciar significativamente na aprendizagem ou não do nosso aluno, né? E com isso, você, enquanto professor e principalmente o poder público, garantirá a liberdade de criação e acesso a essas fontes de cultura dos nossos alunos, né? O nosso aluno, ele não aprende só na escola. O nosso aluno, ele já tem uma aprendizagem que ele traz, né? E essa trajetória do nosso aluno, essa historicidade do nosso aluno, ela precisa ser respeitada para que a aprendizagem dele seja mais significativa e mais objetiva, ok? E para finalizar a aula de hoje, o artigo 59, que estabelece que os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Ou seja, a aprendizagem também acontece em outros locais, né? Pela estimulação cultural, esportiva, de lazer, que vem complementar todo esse processo de aprendizagem do nosso aluno. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha sido claro, objetivo, né? Contribuído com o processo formativo de cada um de vocês, né? Peço para que vocês, caso tenham alguma dúvida, mande através da ferramenta Fale com o Professor suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios e tudo mais. Continuem mandando as suas dúvidas. É uma imensa satisfação poder dirimir essas dúvidas e essas contradições que eventualmente vocês tenham, né? Muito obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. Cuidem-se, né, para vencermos essa pandemia e espero receber vocês na nossa próxima aula. Tudo de bom, fique com Deus, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.